Principalmente na televisão que você vê muito isso, né? Sai alguém algemado e daí eles falam, não precisava algemar, foi só um espetáculo para televisão aquilo ali. Às vezes até foi mesmo, e às vezes até não precisava mesmo, mas o que eu quero mostrar é a questão da cultura. E outra, o que as pessoas, na verdade, ficam impactadas, e pelos noticiários inclusive, é a questão da falta de eficácia da justiça criminal no Brasil. Principalmente. Essa falta de eficácia, ela tem a ver com algumas leis penais um pouco frouxas? Tem. Mas ela tem muito mais a ver com todo um sistema de processo penal equivocado que existe no nosso país. E ninguém bate em cima dessa tecla. Não vejo ninguém falando sobre isso. Qual é o sistema equivocado? Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, 80% dos processos criminais terminam na primeira audiência. Qual é essa audiência? É a audiência entre aquela pessoa que está sendo acusada de um crime, vai perante o juiz e se declara culpado ou inocente. Por quê? Porque o sistema processual americano, ele é fulcrado num valor ético chamado verdade. Ninguém pode se eximir de falar a verdade. Ninguém, inclusive o acusado. Ele tem direito de ficar em silêncio. Mas se ele abrir a boca para falar, ele tem que falar a verdade. E se ele não falar a verdade, ele inclusive será processado por perjúrio, além do crime do qual ele está sendo acusado. Vou dar um exemplo para vocês. O quão é forte isso. Quando o Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos, ele se envolveu, todo mundo sabe, com uma estagiária. Até então, era mais um escândalo sexual de um político americano. Até o momento que o Bill Clinton foi à televisão e disse: I did not have sex with Monica Lewinsky. Eu não fiz sexo com a Monica Lewinsky. E todo mundo sabia que alguma atitude sexual havia acontecido naquela sala. A partir daquele momento, o caso tomou uma gravidade desproporcional. Por quê? Era o presidente americano mentindo. As pessoas sabiam que tinha alguma coisa. Sabiam? Então, a gravidade do caso não era mais se ele tinha tido algum tipo de relacionamento com aquela moça, não. E sim por ele ter mentido. Isso é inadmissível no sistema americano. E sendo ele a principal representante do país. Fulcrado num valor ético que se chama verdade. O que aconteceu? Ele teve que se retratar. Ele, que ocupava o cargo mais poderoso do planeta Terra, teve que se retratar. E chegou à televisão e fala: não, veja bem, nós fizemos sexo oral e para mim sexo oral não é sexo. Quando eu falei que nós não fiz sexo, é o sexo tradicional e tal. Ele falou que teve relações impróprias com a estagiária. Exatamente, teve que se retratar. Aí o pessoal, tá bom. Ele teve que se retratar e ele era ocupante do cargo mais poderoso do planeta Terra. No Brasil, qualquer pé de chinelo fala um monte de bobagem na cara de um juiz à vontade. Não acontece nada por quê? Não acontece nada, em parte por causa, inclusive, da jurisprudência dos tribunais brasileiros. Se você averiguar a jurisprudência dos tribunais brasileiros, porque existe o direito ao silêncio. Isso é inquestionável. Ninguém é obrigado a abrir a boca, ninguém que está sendo acusado de alguma coisa é obrigado a abrir a boca. E produzir prova contra ele mesmo. Isso. Agora, você vê julgados dizendo que disso resulta que a pessoa acusada pode fugir da cena de crime sem prestar socorro. A pessoa acusada pode falsear a própria identidade. A pessoa acusada pode acusar pessoas falsamente do crime ou de ter sido torturado ou coisa parecida.
Quer dizer, o direito ao silêncio foi extrapolado. E o valor ético, verdade, não existe. E daí vem esses casos de recorrer... Em vez disso melhorar, piora. Porque no sistema, até pouco tempo, antes de uma das reformas do processo penal, a primeira audiência era a audiência de interrogatório do réu em juízo, onde ele ia mostrar a versão dele dos fatos, ou, se for o caso, admitia a sua culpa. E o que acontecia? Ainda que não fosse o sistema americano, mas em função dessa audiência, era dirigida todo o restante da instrução criminal. É claro que se na primeira audiência de interrogatório o réu assumiu a sua culpa, e se há 5 testemunhas daquilo, evidentemente, se algumas testemunhas têm dificuldade de ser ouvidas, elas não serão ouvidas. Né? Houve-se 1 ou 2 testemunhas só para confirmar aquele fato, o que nos Estados Unidos não tem necessidade, mas enfim. Né? São brechas. E pronto. E é prolatada a sentença, e se a pena não foi exagerada, o réu não quer discutir o valor da pena, encerrou-se o processo por ali. Mas não, houve uma reforma que conseguiu piorar o que já era ruim. Passou o interrogatório ao final, sob o pretexto de que o réu precisa ouvir todas as versões para depois ter condições de dar a sua. Mas daí... Desnecessário. Porque bastava que ele... Primeiro que raramente, durante um processo na justiça, vai se produzir algo diferente do que já foi produzido no inquérito policial. Primeiro lugar. Segundo lugar, se o objetivo era dar ao réu a última palavra, sem problema. Poderia, além do interrogatório inicial, prever uma possibilidade do réu falar ao final, depois das provas em juízo produzidas. Mas não, parece às vezes até que é de propósito. Parece que a vontade é deixar o processo penal brasileiro o mais lerdo possível. E aí nós temos essa legislação processual dessa forma, e a culpa da morosidade dos processos recai sobre o judiciário. Que as pessoas ficam com raiva da... Agora, nós também não queremos, não podemos ser ingênuos e dizer que réu vai ficar assumindo a culpa por ser como um samaritano. Não adianta. Né? No sistema americano, como é que funciona? A pena máxima é alta, né? Para todos os crimes, a maioria dos crimes. O réu verifica o que tem de prova produzida contra ele. Então, por exemplo, jamais no processo americano, um réu que tem uma filmagem com ele enfiando dinheiro dentro da meia, vai querer seguir esse processo. Porque se ele lá deixar esse processo seguir até o final, e se ele for condenado, a pena dele vai ser altíssima. O que acontece lá então? O réu que realmente praticou aquele crime, vê que as provas contra si são contundentes, ele faz um acordo com a promotoria de justiça. Bom, se eu assumir a minha culpa, a minha pena pode ser abrandada? Pode. Então, em vez de você ficar 10 anos na cadeia, você vai ficar 5. Talvez uma possibilidade de livramento condicional, de algum benefício. Tudo bem, eu aceito. E assim esse acordo vai à primeira audiência. E da primeira audiência, ele se admitindo a culpa, ele sai de lá imediatamente para cumprir sua pena. E caso encerrado. Ponto final, né? Caso encerrado. Aqui os casos se eternizam por causa da legislação processual penal brasileira. O senhor falou no colocar dinheiro na meia. Isso, lógico, que remete ao caso do Mensalão, que foi recentemente julgado e teve esses embargos infringentes. Esses embargos infringentes também fazem parte dessa morosidade da justiça, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? No caso do STF e no caso das autoridades que são julgadas diretamente por um tribunal, sem passar por um juiz de primeira instância, não. Por quê? O Brasil é signatário de um tratado internacional que se chama Pacto de São José da Costa Rica.
Lá existem algumas garantias, como por exemplo do acusado ficar em silêncio. Não tem garantia lá do acusado mentir não, viu? Só de ficar em silêncio. E uma das garantias do Pacto de São José da Costa Rica é que toda pessoa acusada de um crime, se for condenada, tem direito a uma revisão dessa condenação. De modo geral, como é feita essa revisão de mérito da prova? Pelos tribunais. A maioria das pessoas são julgadas por juízes criminais de primeira instância. E se forem condenadas e não concordarem com a sentença, elas têm o direito de levar essa questão a um tribunal, onde 3 julgadores de primeira instância, em um colegiado, irão analisar aquela sentença daquele juiz e confirmá-la ou reformá-la. Numa análise de prova, não é só análise jurídica, né? Uma análise de prova. Se realmente havia provas suficientes para a condenação daquela pessoa. Isso é uma garantia de qualquer cidadão. Isso é o embargo infringente, não? Não, calma, vou chegar lá. Isso é uma garantia de qualquer cidadão, porque ninguém, nem eu, inclusive, nem você, está livre de ser acusado injustamente. Né? Então, nós somos signatários desse tratado. Agora, existem algumas autoridades que eles têm o chamado foro por prerrogativa de função, o que, erroneamente, é chamado de foro privilegiado. Porque, tecnicamente, de privilégio não tem nada. Por que de privilégio não tem nada? Aquela pessoa vai ser julgada não por um juiz de primeira instância, que às vezes está num dos confins do interior, sujeito a uma série de pressões políticas, etc. Vai ser julgado por um tribunal com magistrados experimentados, antigos na carreira, em colegiado, ou seja, que vão dividir a responsabilidade daquele julgamento, e sem direito à apelação. Vai apelar para quem? Porque ele já está no tribunal. Não tem mais por onde. Como são os tribunais estaduais, a única chance daquela pessoa, se ela for condenada, é ir aos tribunais superiores. Mas os tribunais superiores não revisam mérito de condenação. Eles não analisam prova, eles analisam só questões jurídicas. Então, por exemplo, se aquele julgamento infringiu, eventualmente, alguma lei federal, o Superior Tribunal de Justiça vai analisar aquilo. Se ele infringiu a Constituição, o STF vai analisar aquilo. É assim que funciona. E se alguém é julgado pelo STF? Ele não só não tem tribunal de apelação, como também não tem tribunal superior. Ou seja, ele tem apenas um julgamento. Porque já está no Supremo ali, né? E já está no Supremo, já está na instância máxima da justiça. Né? Então, o que acontece? Por que os embargos infringentes foram mantidos no STF? E com um determinado quórum de votação, quando o quórum de votação é apertado. Para que o Brasil continue cumprindo o Pacto de São José da Costa Rica, de que todo cidadão tem direito a uma revisão de sua condenação. Entendeu? Agora, o problema é a existência dos embargos infringentes no STF só, e só para julgamentos apertados? Não. O problema é demorar para julgar. Claro. Porque esse é o problema. Vai retomar só o ano que vem. É o demorar para julgar e é um sistema, né? Porque alguns réus lá, nós temos que ver no mensalão que foram condenados por soma de indícios. Não foram por provas veementes. Alguns foram condenados por provas veementes. Inclusive, se fosse o sistema americano, eles já teriam assumido a sua culpa, já estariam cumprindo a sua pena. Porque se não tivesse feito isso, a pena seria muito maior. Agora, alguns foram condenados por soma de indícios. E por votação apertadíssima. Então, eles têm direito a um segundo julgamento por esse tratado. E o Brasil não pode sair rasgando tratados internacionais que ele firma com vários outros países. Né? É claro que a população pode ficar revoltada, etc, etc. Mas hoje são eles que estão lá, amanhã pode ser nós. Pois é. Né? É isso. Agora, eu esqueci o que eu estava falando.
Não vamos dizer que os réus são bons samaritanos, que eles vão sair assumindo a sua culpa de graça. Não. Junto com a mudança do sistema processual penal brasileiro, teria que vir também acompanhada uma vantagem razoável para aquela pessoa que assuma a sua culpa. Estão os acordos, né? Eu tenho até uma sugestão, né, para que não haja uma mudança muito radical nas penas, inclusive. O que ocorre hoje? O sistema penal prevê o crime e prevê a pena. A pena, ela não é um valor fixo, é um valor que vai de tanto a tanto. Pena mínima e pena máxima. E o juiz, através de critérios que a lei define, irá dosar a pena entre o mínimo e o máximo. Sugestão. Ele é obrigado a começar essa dosimetria da pena pelo mínimo. É claro. Pelo mínimo. E aí, se houver circunstâncias agravantes, ele vai aumentando. Em compensação, esse sistema é um pouco injusto, às vezes até com o acusado. Porque se ele começa do mínimo, e se existe uma circunstância atenuante? Todas as penas, o início da dosimetria deveria começar no meio, entre o mínimo e o máximo. Então, em vez de o juiz partir do mínimo, ele parte do meio. E aí, se houver circunstâncias atenuantes, ele vai para o mínimo. Se for agravantes, ele vai para o máximo. E se o acusado confessar plenamente a sua culpa, ele obrigatoriamente começa do mínimo. Porque hoje existe uma atenuante da confissão. Só que ela é uma atenuante que não se reflete numa real vantagem para o acusado. Porque a pena já começa do mínimo. Então, se tem a atenuante da confissão, ela não abaixa do mínimo. Então, não vale nada. Né? Agora, se a pena começasse, se a dosimetria da pena começasse do meio, entre o mínimo e o máximo, e nós ofertarmos ao acusado que se ele assumir a sua culpa começa do mínimo, aí nós chegaríamos próximos ao sistema americano. Chega um termômetro. E se nós chegarmos próximo ao sistema americano, onde 80% dos delitos são resolvidos na primeira audiência, a polícia, o Ministério Público e o Judiciário Criminal vai ter muito mais tempo de se ocupar com os crimes graves. Os homicídios, os latrocínios, os estupros, os sequestros. Tá certo. Bom, doutor Fernando Henrique, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado por essa aula de direito que o senhor deu pra gente aqui no nosso programa. Obrigado pela sua participação. De nada. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!